Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. Estamos aqui hoje novamente em um encontro virtual para conversarmos sobre uma dupla, sabe? São dois parceirinhos que andam sempre juntos. A culpa e o auto-perdão. Não sei se vocês já repararam, mas à medida que vai se aproximando o final do ano, a gente meio que é envolto numa neblina, uma névoa de bons sentimentos. A impressão que dá é que a gente tem autorização para fazer besteira o ano inteiro, né? Mas que perto do Natal, a nossa consciência nos convida a correr atrás do prejuízo e a se comportar melhor. E aí, nesse momento, nessa época do ano, é muito comum que a gente fique refletindo sobre a união, sobre o amor ao próximo, e um tema especial geralmente toca mais o nosso coração, que é o perdão, né? Quando a gente está fazendo planos para o ano novo, é muito comum que a gente tente deixar para trás aquilo que não nos faz bem. Mágoas, rancores, e isso geralmente se dá através do perdão. Nesse momento, né, nesse ponto que as pessoas se percebem com a necessidade do perdão, muitas também se percebem com dificuldades de perdoar. Acham que não conseguem, não são capazes ou que não estão dispostas a isso. Nos campos religiosos, geralmente, existe o encorajamento para que a gente perdoe todas aquelas pessoas que nos ofendem. E muitas pessoas, né, conseguem, direcionam seus esforços, sua energia, no sentido de perdoar realmente aqueles que os ofenderam, né? Passam por cima de orgulho, passam por cima de desgosto, de decepção, de tudo, para que consigam se sentir em paz com elas mesmas e assim com os outros, né? Tem gente até que consegue tomar a iniciativa de perdoar o outro, mesmo sabendo que era o outro que devia pedir perdão. Mas, e desde criança, a gente ouve falar sobre perdão aos outros, né? Mas e quando é o momento da gente perdoar a si mesmo, né? Quando se trata de se perdoar, como é que você se comporta? Por que perdoar a si mesmo é tão mais difícil do que perdoar uma outra pessoa? É simples, porque quando a gente se propõe a perdoar, a gente passa por cima daquilo que aconteceu e a gente não está mais preso emocionalmente àquela pessoa que nos causou mal, né? Vamos dizer assim. Já o auto-perdão, perdoar a si mesmo, ele tem muito mais a ver com as nossas exigências, com a forma como a gente se enxerga e da forma como a gente encara os erros que a gente cometeu. Se errar significa falhar, significa ser incompetente, ser fraco de alguma forma, então é muito difícil que a gente se perdoe. E, como eu já falei, não tem como falar sobre perdão, auto-perdão, sem falar sobre a culpa. Eu tenho certeza que cada um de nós carrega uma culpa, mesmo que seja pequenininha, por alguma coisa que cometeu que considera errado. E vira e mexe, fica remoendo o assunto. O assunto volta, sempre volta. E a gente tem aqueles pensamentos assim: nossa, eu nunca deveria... Nossa, se eu tivesse... Ou então assim, maldita a hora que eu... A gente não sempre fica com esses pensamentos? Vira e mexe? A culpa, gente, ela tem uma importância na construção de quem nós somos, na nossa jornada de busca pela nossa melhoria. A culpa é uma espécie de reconhecimento de que eu agi errado. De alguma maneira eu cometi um dano, um mal. E esse dano é quando eu comparo
com os padrões que eu mesmo estabeleci ou que a sociedade estabeleceu. Mais do que importante, a culpa é necessária. Ela representa a existência da minha consciência moral e do fato de eu ter empatia. Se eu causasse mal a alguém ou a mim mesmo e eu não me importasse, não esboçasse nenhuma reação, eu certamente seria uma pessoa desajustada. A culpa é fundamental no esclarecimento de quem nós somos, daquilo que nós sentimos, e nos faz repensar as nossas atitudes e os comportamentos que a gente não quer mais repetir. Nos faz buscar a reparação. A culpa, ela cumpre um papel fundamental na nossa aprendizagem e na nossa evolução pessoal e espiritual. Porque os erros, eles nos ensinam lições que são muito importantes, que contribuem para a nossa superação, para o nosso crescimento, para que a gente se torne uma pessoa mais experiente, mais madura e automaticamente melhor. Mas tudo que é demais também atrapalha, né? O excesso atrapalha. E quando é que a culpa atrapalha? Quando ela se torna aquela prisão que nos paralisa. E aí a gente fica mantendo assim aqueles pensamentos também. Nossa, como eu fui estúpido. Ou então, eu nunca vou conseguir mudar mesmo. Meu Deus. Aí a gente fica se autodepreciando, sabe? Falando que a gente não vai conseguir, que a gente não é digno. E a gente se fixa somente naqueles pensamentos. E ao invés de isso impulsionar a gente para frente, esses pensamentos impedem que a gente aceite qualquer consideração positiva a nosso respeito. Nos casos em que a culpa é utilizada somente como punição, como castigo, seu uso está sendo equivocado, deturpado. Em vez da culpa servir como uma disparadora de um novo posicionamento, de um novo comportamento, de uma nova atitude, ela só funciona como punição. Eu não consigo encontrar um jeito mais maduro de lidar com o problema. E aí eu entro num ciclo vicioso. Quanto mais culpa eu sinto, mais dificuldade eu tenho de me perdoar, e aí nunca mais eu entro no eixo. Agora vamos voltar para o auto-perdão. Se você é uma pessoa com um elevado senso de autocrítica, você automaticamente se sente dificuldade em aceitar que você é imperfeito, que você é falho, que você é limitado. Pessoas com autocrítica e tendência à culpa têm maior dificuldade em relevar e desculpar seus próprios deslizes. Em alguns casos, é como se a gente colocasse uma lente de aumento no erro cometido e aquela falha, ela recebe uma supervalorização e, consequentemente, a crítica só aumenta. A culpa, nessas circunstâncias, assume uma função de autoflagelo e não a função positiva de reparação que ela deveria desempenhar. Gente, a perfeição plena a gente não vai conseguir atingir nesse mundo, né? Nessa vida, talvez em várias outras vidas. Então, por que a gente fica sofrendo tanto em buscar alguma coisa que a gente não vai alcançar, né? Se aceitar como um ser humano falho é fundamental. E ter a compreensão de que todo mundo é passível de erros é essencial para assumir as respostas pelos nossos próprios atos e aprender com isso. Nos perdoar significa que a gente está limpando a nossa própria mente e sintonizando com a melhor parte de nós. E também que a gente está abandonando a vitimização, que às vezes a gente comete. É necessário fazer exercícios de reflexão do tipo: que imagem eu tenho ao meu respeito, que faz com que eu não consiga me perdoar? Que tipo de amor eu sinto por mim mesmo, que não é capaz de fazer com que eu me olhe com tolerância, com benevolência, com compaixão? Eu consigo até fazer isso para os outros, mas não consigo para mim? Como pode? A ponto de eu não me reconhecer digno de perdão. Quando eu coloco na minha cabeça que eu não sou digno, que eu não sou merecedor da misericórdia divina e do perdão, eu posso estar sujeito a processos obsessivos, que são influências que têm por objetivo a minha estagnação, a minha paralisia e não a minha evolução. Então, muito cuidado.
Normalmente, a nossa capacidade de perdoar está relacionada à nossa capacidade de aceitar como nós somos. Observem aqui que eu não estou falando da gente ser irresponsável e sair fazendo um monte de besteira e depois é simples, eu me perdoo, eu faço auto-perdão. O auto-perdão não significa ignorar o dano e o sofrimento que eu causei ou o papel errado que eu tenha desempenhado. Mas ele começa com o enfrentamento desse dano causado e com a disposição de eu me curar apesar desse dano. Perdoar-se, gente, entre tantas coisas, é reconhecer que você também pode falhar. E isso não anula, em hipótese alguma, todas as suas potencialidades e habilidades. Falhar não anula as suas qualidades. Você não se torna a pior pessoa do mundo porque cometeu um erro. E não deve ter todo um caminho manchado por ter dado um passo em falso. Tá? Nós não nos tornamos o erro que nós cometemos. A nossa vida é um filme, é um longa-metragem. E não faz o menor sentido a gente ser julgado por uma única cena desse filme, né? O auto-perdão é o desafio de aprender a conhecer, a aceitar e amar a nós mesmos, independente do nosso passado e ter a compreensão do que nós somos. O auto-perdão traz de volta o seu poder. Você assume a responsabilidade pela maneira como você se sente e como você conduz a sua vida. E aí, como é que a gente desenvolve o auto-perdão? A gente pode fazer um exercício honesto de reflexão sobre o que realmente eu desejo. O que eu desejo com esse auto-perdão? Eu quero uma reparação? Isso vai ser objetivo? Vai ser simbólico? Eu vou buscar a pessoa, eu vou falar com ela, eu vou tentar consertar uma situação? Ou como eu vou fazer isso? Eu posso fazer uma lista? Como eu gostaria de me sentir em relação a esse fato, a essa situação da minha vida ou a essa pessoa e eu não estou conseguindo? O que eu poderia fazer para me sentir dessa forma? Eu sou a mesma pessoa que eu era quando eu tive essa atitude? Eu tenho mais maturidade? Se hoje eu estivesse diante da mesma situação, eu faria as coisas da mesma forma? Eu repetiria o comportamento? Então a gente precisa pensar sobre isso. E agora que o Natal está chegando, né, a gente está praticamente no final do ano, que a gente vai fazer as nossas reflexões e se preparar para um ano que começa, e todas as vezes que a gente for buscar o perdão, é o momento de pensar, são só as pessoas que me ofenderam, que eu acho que me ofenderam, que merecem o meu perdão? Ou eu também estou carregando uma culpa por uma coisa que eu já devia ter perdoado? Que eu fiz, mas eu já podia ter perdoado. Vamos nos incluir nessa lista de merecedores de perdão. Vamos nos dar esse presente, né, de Natal, de reinício, de recomeço, de ano novo. Vamos nos perdoar. É isso que eu desejo a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possam curtir todos os nossos vídeos, as nossas notícias e acompanharem o nosso canal. Até a próxima!